Livro O Peregrino. Autor John Bunyan. Depois da Bíblia, este é o livro mais lido em todo o mundo há mais de 3 séculos. O Peregrino, do inglês John Bunyan, mantém-se atual porque trata da essência da vida humana, a busca da felicidade. Como o leitor perceberá nesta história alegórica, o que o personagem cristão enfrenta em sua caminhada da cidade da destruição para a cidade celestial não é diferente do que sempre aconteceu e ainda está presente na trajetória da humanidade. Perigos, maldades, traições, mas também boa vontade, sabedoria e esperança. Traduzido em mais de 200 idiomas, o Peregrino cativa ainda pela beleza e simplicidade do texto. Primeira parte. A jornada de cristão. Capítulo 1. Cristão em apuros. Caminhando pelos desertos do mundo, cheguei a um lugar onde havia uma caverna. Ali, deitei-me para dormir. E enquanto dormia, sonhei. Em meu sonho, vi um homem vestido de trapos, parado junto a um caminho, com um livro na mão e um grande fardo às costas. A sua face voltava-se à direção contrária à sua casa, que ficava perto. Vi-o abrir o livro e ler, e então começar a chorar. Não mais podendo controlar os sentimentos, ele soltou um brado pesaroso. O que devo fazer? Nesta condição, foi para casa. Enxugando as lágrimas, o homem conteve-se o melhor que pôde, para que a esposa e os filhos não lhe notassem a aflição. Mas não pôde ficar em silêncio por muito tempo, porque a sua preocupação aumentou. Finalmente começou a contar à esposa e aos filhos. Oh, minha querida esposa e filhos, eu, seu companheiro e pai, estou perdido por causa de um terrível peso em meu coração. Estou seguramente informado de que esta nossa cidade será queimada com fogo do céu, e nessa destruição todos pereceremos, a menos que se encontre algum modo pelo qual sejamos salvos. A família ficou surpresa, não por acreditar ser verdade o que ele estava dizendo, mas por achar que perdera o juízo. Como já caía a noite, puseram-no rapidamente na cama, esperando que o sono lhe acalmasse os nervos e o aliviasse de seus medos terríveis. Entretanto, passou a noite em suspiros e lágrimas. Quando amanheceu, perguntaram-lhe como se sentia. Pior, bem pior, replicou ele. E quando recomeçou a falar de sua condição, a família tornou-se impaciente e rude. Depois de ouvir por um tempo as suas palavras pesarosas, tentaram afastar o humor lamentável por meio de um tratamento áspero e grosseiro, ora repreendendo, ora ralhando e ora ignorando-o completamente. Então, ele retirava-se para seu quarto a fim de lamentar a sua miséria, compadecer-se e orar por sua família. Também caminhava sozinho pelo campo, lendo ocasionalmente o livro e orando em voz alta. Certo dia, em profunda meditação, enquanto caminhava pelo campo, rompeu em choro clamando: O que devo fazer para ser salvo? Olhou para um caminho e para outro como se fosse correr, mas permaneceu quieto. Não pudera decidir que caminho tomar. O encontro com o evangelista. Então viu um homem aproximar-se dele e apresentar-se. Meu nome é Evangelista. Posso perguntar por que está tão perturbado? Senhor, respondeu ele, entendi por este livro que tenho nas mãos que estou condenado a morrer e depois disso ir a julgamento. E não me acho disposto a fazer a primeira coisa, nem capaz da segunda. Por que não se dispõe a morrer? Indagou o evangelista, visto que esta vida está ligada a tanta maldade. Porque temo que esta carga em minhas costas afunde-me mais baixo que a sepultura e cairei no inferno. E se não estou preparado para morrer, não estou pronto para o julgamento,
nem para a execução. Só em pensar nestas coisas, já me faz chorar. Se é esta a sua condição, ponderou o evangelista, por que permanece aqui? Porque não sei aonde ir. Evangelista entregou-lhe então um pergaminho, que tinha escrito estas palavras: Fuja da ira vindoura. Ao ler tais palavras, o homem olhou sinceramente para o evangelista e indagou: Mas para onde devo ir? Apontando para um vasto campo, Evangelista perguntou: Está vendo aquela portinha lá longe, na lateral do campo? Não, respondeu o homem. Então, está vendo aquela luzinha brilhando? Acho que sim, assentiu ele. Mantenha os olhos naquela luz, e você irá direto à porta estreita, onde, ao bater, ser-lhe-á dito o que fazer. Deixando a cidade da destruição. Aí vi em meus sonhos que o homem começou a correr. Ele não se afastara muito de sua casa, quando a esposa e filhos vieram chorando atrás dele para que voltasse. Não obstante, ele pôs os dedos nos ouvidos e continuou a correr gritando: Vida! Vida! Vida eterna! Ele não olhou para trás. Antes, aumentou a velocidade em direção ao centro da planície. Perseguido por obstinado e flexível. Os vizinhos vieram vê-lo correr, e enquanto corria, alguns zombavam, outros o ameaçavam, e outros chamavam-no de volta. Entre estes últimos estavam 2 homens que resolveram ir atrás dele e trazê-lo de volta. O nome de um era Obstinado, e o do outro, Flexível. A essa altura, o homem já ia bem distante, mas os 2 eram bons corredores, com forte resolução, e logo o alcançaram. O homem perguntou-lhes: Vizinhos, por que vocês vieram? Para persuadi-lo a voltar conosco, responderam eles. Isso nunca acontecerá, enfatizou o homem. Vocês moram na cidade da destruição? Lugar onde eu também nasci e onde todos os que morrem afundam mais baixo que o túmulo para um lugar que arde com fogo e enxofre? Convençam-se, bons vizinhos, e venham comigo. O quê? Exclamou o obstinado. E deixar atrás todos os nossos amigos e o nosso conforto? Sim, confirmou o cristão. Este era o seu nome. Pois tudo o que vocês deixarão não é digno de ser comparado com um pouquinho daquilo que busco desfrutar. Se vocês vierem comigo e se mantiverem neste caminho, passarão tão bem quanto eu, porque aonde eu vou, há suficiente para todos e de sobra. Venham comigo e comprovem as minhas palavras. Obstinado. E o que são as coisas que você busca, já que deixou o mundo todo para procurá-las? Cristão. Busco uma herança incorruptível e imaculada, que jamais se desvanecerá, seguramente guardada no céu, para ser entregue no tempo estabelecido a todo aquele que diligentemente a buscar. Leia se quiser aqui em meu livro. Obstinado. Oh, bobagem! Fora com esse livro! Vai voltar conosco ou não? Cristão. Não, porque agora já pus a mão no arado. Obstinado. Então vem, Flexível. Voltemos sem ele. Há um monte desses malucos insensatos que, quando põem uma ideia na cabeça, são mais sábios aos próprios olhos que 7 homens com juízo. Flexível. Não o insulte. Se o que o bom homem diz é verdade, ele é mais sábio do que nós. As coisas que ele espera ganhar são melhores do que as que possuímos. Estou inclinado a ir com ele. Obstinado. O quê? Mais loucos ainda? É melhor você ouvir e voltar comigo. Quem sabe aonde este companheiro desequilibrado poderá levá-lo? Seja sábio e volte comigo. Cristão. Não, venha comigo, Flexível. Essas coisas de que falei existem para serem alcançadas, e muitas outras mais maravilhosas ainda. Se você não acredita, leia aqui em meu livro. E a verdade, nele expressa, é toda confirmada pelo sangue daquele que escreveu o livro. Flexível. Bem, vizinho obstinado, estou fazendo minha decisão. Vou com este bom homem. Lanço a minha sorte com a dele.
Mas agora, bom cristão, você conhece o caminho para este lugar delicioso? Cristão: fui orientado por um homem cujo nome é Evangelista a apressar-me para a portinhola adiante, onde receberei instruções quanto ao caminho. Flexível: então vamos indo. Obstinado: e eu voltarei à minha casa, não serei companhia para estes fantásticos loucos enganados. Vi então em meus sonhos que, havendo partido obstinado, Cristão e Flexível seguiram juntos através da planície. Cristão: vizinho Flexível, fale-me de você. Estou contente por ter decidido vir comigo. Se obstinado houvesse sentido o que senti do poder e dos terrores daquilo que ainda é invisível, não teria voltado atrás tão levianamente. Flexível: agora, já que estamos sozinhos, conte-me mais, Cristão. Como são as coisas no lugar aonde estamos indo e como são obtidas? Cristão: eu posso melhor compreendê-las com a mente que narrá-las com a língua. Contudo, já que você está desejoso de saber, lerei a respeito em meu livro. Flexível: e você acha que as palavras deste seu livro são mesmo verdadeiras? Cristão: sim, certamente, pois foram escritas por ele, que não pode mentir. Descrevendo o céu. Flexível: bem, e o que são essas coisas? Cristão: são coroas de glória para serem dadas e vestes brilhantes que nos farão reluzir como o sol no firmamento. Flexível: isto é maravilhoso. E o que mais? Cristão: não mais haverá tristeza ou choro, porque ele, que é o dono do reino, enxugará todas as lágrimas. Flexível: e que companheiros terei lá? Cristão: estaremos com serafins e querubins, seres deslumbrantes. Além disso, encontrar-nos-emos com os milhares e dezenas de milhares de redimidos desta terra, que já foram antes de nós para aquele lar feliz. Todos eles puros e bons, andando em santidade e desfrutando da presença do Rei para sempre. Resumindo, lá veremos os anciãos usando suas coroas de ouro e as santas virgens com as suas harpas, e lá estarão os homens transformados, a quem o mundo cortou em pedaços, ou queimou nas chamas, ou lançou às feras, ou afogou no mar, por causa de seu amor ao Senhor do reino. Todos bem e vestidos com corpos imortais e vestes imaculadas. Flexível: só o ouvir estas coisas é suficiente para arrebatar-nos a alma. Mas elas são para ser desfrutadas por nós? Como podemos nos tornar participantes delas? Cristão: o Senhor, o soberano daquele país, registrou aqui em seu livro, cuja essência é: se realmente o desejarmos, bem como ao seu reino, e estivermos dispostos a recebê-lo como nosso Salvador e Senhor, ele satisfará o nosso desejo gratuitamente. Flexível: muito bem, meu bom companheiro. Estou alegre por ouvir essas coisas. Venha, vamos nos apressar. Cristão: não posso ir tão rápido quanto gostaria, por causa deste fardo em minhas costas. No pântano do desespero. Então vi em meus sonhos que, tão logo terminaram esta conversa, chegaram a um pântano imundo, no meio da planície. Desatentos, ambos caíram no lamaçal, chamado Pântano do Desespero. Debateram-se por algum tempo na lama e logo Cristão, por causa de seu fardo, começou a afundar. Ah, bom Cristão, onde está você agora? Indagou Flexível. Cristão: na verdade, eu não sei. Ouvindo isso, Flexível ofendeu-se e criticou raivosamente o seu amigo viajante. É esta a felicidade de que me falava? Se temos um infortúnio destes no começo de nossa jornada, o que podemos esperar antes de chegarmos ao seu final? No que me diz respeito, se ao menos conseguir sair vivo desta confusão, você pode ficar com o país celestial e todas as suas glórias e desfrutar de tudo sozinho. Com isso, ele deu uma arremetida desesperada e saiu do atoleiro pelo lado do pântano que dava para sua casa. Foi embora, e Cristão não mais o viu.
Cristão, deixado a debater-se sozinho no lamaçal, esforçou-se em direção à margem distante, em direção à pequena porta. Não obstante lutasse ele com todas as suas forças e habilidades, não conseguiu sair por causa de sua carga. Vi então um homem cujo nome era Ajudador encaminhar-se para ele e perguntar-lhe: "O que está fazendo aí?" Cristão: "Senhor, um homem chamado Evangelista orientou-me a seguir este caminho, que me levará àquela portinhola, onde poderei livrar-me deste peso e escapar à ira vindoura. Estava indo para lá, quando caí aqui." Ajudador: "Mas por que você não procurou a escada?" Cristão: "O medo apoderou-se de mim, e eu tomei o caminho mais próximo." "Dê-me a mão", comandou o ajudador. E ele puxou-o para fora, colocou-o em solo firme, e mostrou-lhe o caminho que levava à porta estreita. Fui então ao homem que o puxara para fora, e perguntei-lhe: "Senhor, já que este é o caminho que leva da cidade da destruição àquela portinhola, por que este lugar não foi consertado, para que os pobres viajores possam ir à porta da esperança com mais segurança?" "Este pântano imundo é um lugar que não pode ser consertado", replicou o ajudador. "Aqui é terreno baixo, onde a escuma e a sujeira da consciência culpada, causada pela convicção do pecado, continuamente se ajunta. E por essa razão é chamado de pântano do desespero. Quando os pecadores são despertados pelo Espírito Santo e enxergam a sua vil condição, levantam-se na alma muitas dúvidas e temores e apreensões desencorajadoras que se fundem e imergem neste lugar. Esta é a razão deste charco. Não é do agrado do rei que este lugar permaneça tão sujo, continuou ele, explicando. Seus operários, sob a direção de seus inspetores, têm sido empregados por mais de 1.600 anos para melhorar este brejo, e ele já tragou pelo menos 20.000 carradas de verdade sólida. E toneladas de instruções salutares, trazidas em todas as épocas de todas as partes do reino. E aqueles que conhecem afirmam que os melhores materiais têm sido trazidos para tornar bom o solo deste lugar. Mas ele ainda é o pântano do desespero, e continuará assim mesmo depois que se fizer todo o possível. É verdade, prosseguiu ele, que alguns degraus bons e substanciais foram colocados sobre este pântano, por ordem do Senhor da salvação. Mas às vezes, este charco vomita muita sujeira. E quando o tempo muda, os degraus dificilmente são vistos. Ainda que eles sejam visíveis a uma pessoa normal, a cabeça da gente fica tão atordoada aqui que a pessoa cambaleia para o lado e atola no lodo. Todavia, os degraus estão aí. De qualquer modo, do outro lado da portinhola, o solo é firme. Vi então em meus sonhos que Flexível chegara ao lar e reunira-se à família. Seus vizinhos tinham ido visitá-lo. Alguns disseram que ele era um homem sábio por ter voltado. Alguns chamaram-no de louco por haver arriscado a vida com alguém como cristão. E outros zombaram de sua covardia, dizendo: certamente, se eu tivesse iniciado uma aventura, não teria sido tão fraco e indigno ao ponto de desistir e voltar por causa de algumas dificuldades. Flexível ficou embaraçado entre eles, mas finalmente ganhou coragem suficiente para falar. Então, todos se voltaram para Cristão e o difamaram pelas costas. Associado a sábio segundo o mundo. Agora, caminhando sozinho, Cristão avistou alguém atravessando o campo, vindo em sua direção. Era o senhor sábio segundo o mundo, que vivia na cidade da astúcia carnal, cidade não muito distante do lar de Cristão. Ele ouvira dizer que Cristão deixara o lar para buscar um país invisível, e ao vê-lo teve um pressentimento de quem ele era. Quando se encontraram, o senhor sábio segundo o mundo puxou conversa. Como vai, meu bom companheiro? Para onde está indo tão sobrecarregado assim? Cristão. Sobrecarregado de fato, tanto quanto qualquer pobre criatura pode estar. E já que perguntou, estou indo para aquela pequena porta lá longe.
porque lá, informaram-me, receberei instruções de como me livrar desta carga. Sábio segundo o mundo. Você tem esposa e filhos? Cristão. Sim, mas ando tão preocupado nos últimos dias que não consigo desfrutar deles como antigamente, e sinto como se não tivesse ninguém. Sábio segundo o mundo. Você me ouvirá se eu lhe oferecer meu conselho? Cristão. Se for bom, ouvirei, pois preciso de bons conselhos. Sábio segundo o mundo. Então, aconselho-o a afirmar a si próprio e a lançar fora esta carga agora mesmo, porque nunca ficará bem até que o faça, e nem poderá desfrutar das bênçãos que Deus lhe tem dado enquanto carregar esse fardo. Cristão. Bem, é isto que estou buscando, livrar-me deste fardo pesado, mas não posso tirá-lo de minha mente, e não há ninguém em minha terra que o possa tirar de mim. Por essa razão, estou seguindo este caminho, como lhe disse, a fim de libertar-me dele e ser livre e feliz. Sábio segundo o mundo. Quem lhe disse para seguir este caminho, a fim de livrar-se deste peso? Cristão. Um homem que parecia ser uma pessoa sábia e bondosa. O nome dele é Evangelista. Sábio segundo o mundo. Evangelista? Espero que ele seja punido por tal conselho. Não há neste mundo caminho mais perigoso e incômodo que este indicado por ele. Evidentemente, você já encontrou o infortúnio. Posso julgar pela sua aparência que já esteve no pântano do desespero. E o lamaçal é apenas o começo do sofrimento para quem viaja por esta estrada. Ouça-me, pois sou mais velho que você. Provavelmente encontrará dor, pobreza, fome, riscos, perigos, leões, dragões e até mesmo a morte. E na maior parte do tempo, sentir-se-á cansado e solitário, arrastando-se penosamente na escuridão. Isso é certamente verdade, já confirmada por muitos que seguiram este caminho. E por que deveria um homem bom e inteligente lançar fora a sua vida tão descuidadamente, seguindo as instruções de um excêntrico? Cristão. Senhor, este peso em minhas costas é mais terrível que todas as coisas que o Senhor mencionou. Não me importo com o que me aconteça, se tão somente puder achar o alívio deste peso. Sábio segundo o mundo. Para começar, como você arranjou esta carga? Cristão. Lendo este livro que tenho nas mãos. Sábio segundo o mundo. Logo vi. Aconteceu a você como a outros fracos. Algumas pessoas metem-se com coisas profundas demais para elas e repentinamente acham-se em condição igual à sua, que não apenas enerva, mas ainda leva-as a aventuras desesperadas, a fim de obter o que não sabem o que é. Cristão. Eu sei o que desejo obter, a libertação desta carga. Sábio segundo o mundo. Mas por que você busca alívio neste caminho, visto que ele está cheio de problemas e perigos? Agora posso guiá-lo, se você tiver a paciência de me ouvir, pelo caminho onde obterá o que deseja, sem que se exponha aos perigos e provações que encontrará nesta estrada que está seguindo. Sim, e o alívio está perto. Além disso, posso acrescentar, você achará, em vez de perigos e aflições, muita segurança, amizade e contentamento. Cristão. Senhor, é isso o que quero. Por favor, o Senhor me revelará o segredo? Sábio segundo o mundo. Sim. Numa aldeia acolá, chamada Moralidade, vive um homem que atende pelo nome de Legalidade. Um homem verdadeiramente judicioso, de boa reputação, que tem a habilidade de aliviar as pessoas de cargas como essa que você carrega. Você deve ir até ele e será ajudado imediatamente. A casa dele fica a cerca de 1 milha daqui. E se ele mesmo não estiver em casa, tem um filho jovem e belo cujo nome é Cortesia, que pode fazer isso quase tão bem quanto o velho cavalheiro. Lá, você será aliviado desse peso, e se não desejar voltar à sua antiga habitação, o que não aconselharia, poderá mandar buscar a sua esposa e os filhos, e viver na aldeia da Moralidade.
Há casas desocupadas lá agora, que você pode comprar por um preço razoável. As provisões lá são abundantes, de preços baixos, muito boas. E você certamente terá vizinhos honestos, tudo para tornar aprazível a sua vida. Por um momento, o cristão ficou um tanto indeciso, mas logo concluiu: se o que este cavalheiro diz é verdade, a minha atitude mais sábia será acatar o seu conselho. Havendo chegado a esta conclusão, perguntou ao Senhor sábio segundo o mundo: Senhor, onde vive este homem e como posso encontrar a sua casa? Sábio segundo o mundo: está vendo aquele monte alto lá adiante? Cristão: sim, estou. Sábio segundo o mundo: vá para aquele monte, e a primeira casa lá é a dele. Chegada ao Monte Sinai. Então, Cristão saiu do caminho para seguir a estrada que levava à casa do Senhor Legalidade, em busca de ajuda. Ao chegar perto do monte, porém, este pareceu-lhe demasiadamente alto, e o íngreme rochedo dava a impressão de estender-se sobre a estrada. Cristão teve medo de aventurar-se mais perto, receando que o rochedo caísse-lhe em cima. Ficou lá, sem saber o que fazer. Seu fardo agora parecia mais pesado que antes. Além disso, chispas de fogo desciam do monte, fazendo-o suar e tremer. Ele estava arrependido de haver seguido o conselho do Senhor sábio segundo o mundo. Novamente unido a evangelista. Então ele viu o evangelista caminhando para ele e sentiu-se envergonhado. Evangelista tinha um olhar muito severo e começou a reprová-lo. O que está fazendo aqui, cristão? Cristão não sabia o que dizer. Estava mudo. Então o evangelista indagou: você não é o homem que encontrei chorando fora da cidade da destruição? Cristão: sim, senhor. Devo confessar que sou eu. Evangelista: eu não o orientei a ir para a Portinhola? Cristão: sim, irmão, você o fez. Evangelista: e como foi que se desviou tão rapidamente? Porque agora você está bem longe do caminho. Cristão: bem, tão logo eu saí do pântano do desespero, encontrei alguém que me levou a crer que encontraria um cavalheiro na aldeia junto ao monte, que me removeria a carga. Evangelista: quem você encontrou e que espécie de pessoa era? Cristão: ele parecia um homem honesto, argumentou muito comigo e, finalmente, persuadiu-me a seguir-lhe o conselho. Então vim para cá, mas quando vi este monte ameaçador, arqueado sobre a estrada e soltando fogo e fumaça, parei com medo de perecer. Evangelista: o que o homem lhe falou? Cristão: ele perguntou-me aonde estava indo, e eu lhe disse. Evangelista: e o que disse ele então? Cristão: que eu deveria lançar fora minha carga imediatamente. Respondi-lhe que o que desejava era alívio, e por isso expliquei-lhe: estou indo para uma pequena porta, onde receberei instruções de como encontrar o lugar da libertação. Então ele afirmou que me mostraria um caminho melhor, um caminho não tão cheio de dificuldades como o que você me indicara. E uma vez que eu havia caído no pântano do desespero, senti-me inclinado a ouvir-lhe os conselhos. E ele me disse: este caminho levará à casa de um cavalheiro capaz de aliviar as pessoas de suas cargas. Como percebi que não encontrara alívio no caminho em que viajava, mas sim mais aborrecimentos, acreditei nele e virei-me daquele caminho para este, achando que logo encontraria livramento. Contudo, ao chegar a este monte e ver quão perigoso seria prosseguir, parei com medo de perder a vida. Agora não sei o que fazer. Então o evangelista propôs: espere só um momento, para que eu possa dar-lhe a palavra de Deus. Cristão esperou tremendo sob a carga. Advertiu-o então o evangelista: vede que não rejeiteis ao que fala.
Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Evangelista aplicou as palavras dizendo: você é um homem em dificuldade. Começou rejeitando o conselho do Altíssimo e retirando os pés do caminho da paz, quase arriscando a sua alma. Cristão caiu-lhe aos pés, chorando. Ai de mim, pois estou perdido. Evangelista tomou-o pela mão direita, dizendo: todo tipo de blasfêmia e pecado será perdoado ao homem. Não seja incrédulo, mas crente. Com isso, Cristão reviveu e firmou-se diante de Evangelista. Evangelista: agora, dispense mais atenção à seriedade às coisas que lhe digo. Vou mostrar-lhe quem é aquele que o desencaminhou e o lugar para onde ele o dirigia. O homem que o encontrou na planície é um certo Senhor sábio segundo o mundo. Este nome lhe é apropriado, porque ele possui a sabedoria deste mundo, e nada sabe sobre a vida por vir. Prefere a doutrina deste mundo, porque ela o protege da cruz. Por essa razão, sempre vai à igreja da cidade da moralidade, possuindo uma mente carnal. Ele busca perverter a verdade deste seu livro. Há 3 coisas no conselho desse homem que você deve abominar totalmente. Primeiro, ele desvia as pessoas do caminho certo. Segundo, ele empenha-se para tornar a cruz odiosa. Terceiro, ele a assenta aos pés das pessoas no caminho que conduz à morte. Primeiro, você deve detestar o modo como ele o desvia da verdade. Sim, e abominar o seu próprio consentimento nisso, porque isso é rejeitar o conselho de Deus para aceitar o conselho de um homem pecaminoso. Jesus, o seu Senhor, diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Este homem mau desviou-o da porta estreita e do caminho que leva à vida, para o caminho que quase o levou à destruição. Portanto, odeie o fato de ele o desviar do caminho, e despreze a si mesmo por haver sido tão facilmente desencaminhado do rumo certo. Segundo, deve detestar o modo como ele diligencia para tornar-lhe repulsiva a cruz, pois você foi ensinado a preferir a cruz aos tesouros do Egito. Além de que o Rei da Glória lhe dá dito que aquele que buscar salvar a própria vida, perdê-la-á. Por conseguinte, é deveras destrutivo o ensino de que o caminho certo, sem o qual não podemos ter a vida eterna, é o caminho da morte. Portanto, você deve odiar esta doutrina. Terceiro, precisa considerar a pessoa para quem ele o enviou, e ver quão incapaz esta pessoa é de libertá-lo de sua carga e de sua condenação eterna. Esse homem chamado legalidade, a quem ele o enviou, é o filho da escrava, que se acha na escravidão com seus filhos, e simbolicamente é o mesmo que este monte alto, o Monte Sinai, que você temia cair sobre si. Agora, se ela e todos os seus filhos acham-se escravizados, como você pode esperar que algum deles o livre? Este senhor legalidade, que nasceu no Monte Sinai, é incapaz de livrá-lo de sua carga. Ele jamais livrou alguém de seu fardo de pecado, e nunca o fará. Você não pode ser justificado pelas obras da lei. Pelos feitos da lei, ninguém pode ser limpo de seus pecados ou aliviado de sua carga. Por conseguinte, o Senhor sábio segundo o mundo é um alienígena, e o Senhor legalidade, um impostor. E quanto ao seu filho, cortesia, não obstante os seus olhares afetados, é um falso, e não pode ajudar a ninguém. Acredite, em todo este rumor que você ouviu deste homem tolo, não há nada, a não ser a intenção de iludir as almas e afastá-las da salvação. Foi isso que tentaram fazer a você.
quando o atraíram para longe do caminho por onde eu o mandara. Depois disso, Evangelista clamou aos céus por confirmação do que ele falara. Com isso, saiu fogo e palavras da montanha sob a qual estavam, fazendo ficar em pé os cabelos de Cristão. As palavras eram altas e claras. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Agora, Cristão não esperava nada além da morte. Pôs-se a gritar em voz lamuriosa, condenando o momento em que encontrara o Senhor sábio segundo o mundo, e chamando a si mesmo de louco, por lhe haver seguido os conselhos. Também declarou-se profundamente envergonhado, só de pensar que os argumentos daquele homem, embora fossem apenas produto de uma mente carnal, haviam tido sobre ele influência suficiente para fazê-lo renunciar ao caminho certo e seguir o caminho do mundo. Feito isso, aplicou-se novamente nas palavras de sabedoria de Evangelista, em sua instrução espiritual e na completa devoção do Rei do Céu. Cristão, o que o Senhor acha? Existe alguma esperança para mim? Posso agora voltar ao ponto onde desisti e ir para a Portinhola? Ou serei abandonado por causa desses infiéis e mandado para longe da porta em desonra? Estou sinceramente arrependido de haver atentado para o conselho deste homem mundano e me afastado do caminho certo. Mas podem os meus pecados serem perdoados? Evangelista, o seu pecado é realmente grande. Envolve 2 males. Você abandonou o caminho certo e andou numa trilha proibida. Contudo, o homem na porta o receberá, porque ele tem grande misericórdia e boa vontade para com toda a humanidade. Tão somente preste atenção para não se desviar outra vez, a fim de não perecer no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Capítulo 2. O retorno de Cristão ao bom caminho. Cristão determinou voltar ao bom caminho. Evangelista, sorrindo, estendeu-lhe a mão e despediu-se. Deus o abençoe. Assim, ele voltou apressado, recusando conversar com qualquer pessoa pela estrada. Andava como se pisasse em solo proibido, pois não se sentiu seguro enquanto não se achou novamente no caminho que Evangelista o instruíra a seguir. De volta ao caminho, ele chegou finalmente à pequena porta. Sobre ela, achava-se escrito em letras nítidas: bata e abrir-se-lhe-á. Entrando pela porta estreita. Cristão bateu. Não houve resposta. Bateu de novo. E novamente. Ninguém veio. Ele gritou: Posso entrar aqui agora? Você me abrirá, por favor? Embora eu haja sido um rebelde imerecedor, se for perdoado e me permitirem entrar, nunca cessarei de entoar louvores a Deus. Finalmente, atendeu à porta alguém chamado Boa Vontade, que indagou em voz profunda: Quem está aí? De onde vem? E o que deseja? Cristão: Sou um pobre pecador sobrecarregado. Venho da cidade da destruição e quero ir ao Monte Sião, a fim de ser salvo da ira vindoura de Deus. Informaram-me que o caminho para Sião é através desta pequena porta. Eu gostaria de saber, portanto, se você me deixará entrar. Boa Vontade: Sim, deixarei com toda a rapidez. Imediatamente Boa Vontade abriu a porta, e assim que Cristão pisou dentro, agarrou-lhe o braço e deu-lhe um rápido puxão. O que significa isso? Indagou Cristão. Lá fora, explicou Boa Vontade. Não longe desta porta, há um castelo forte, guardado por Beelzebu e seus homens. De lá, eles atiram flechas naqueles que entram aqui, a fim de os mutilar ou impedir que entrem. Regozijo-me e estremeço, confessou Cristão. Quando ele achou-se seguro do lado de dentro,
Boa Vontade perguntou-lhe quem o dirigira para ali. Cristão. Evangelista instruiu-me a vir aqui e bater. Informou-me que o Senhor me diria o que devo fazer. Boa Vontade. Uma porta aberta é posta diante de você, e homem algum pode fechá-la. Cristão. Agora começo a colher os benefícios de meus riscos. Boa Vontade. Mas por que veio sozinho? Cristão. Porque nenhum de meus vizinhos enxergou, como eu, o perigo que corria. Boa Vontade. Nenhum deles soube que você estava vindo? Cristão. Sim, a minha esposa e meus filhos viram-me partir e chamaram-me de volta. Também alguns de meus vizinhos ficaram me chamando para eu retornar. Tampei, porém, os ouvidos e segui o meu caminho. Boa Vontade. Mas nenhum deles o seguiu para persuadi-lo a voltar? Cristão. Sim, 2 de meus vizinhos, obstinado e flexível. Não obstante, ao ver que não podiam prevalecer, obstinado tornou-se insultante e voltou para casa. Flexível acompanhou-me mais um pouco. Boa Vontade. Então, por que ele não continuou? Cristão. De fato, chegamos juntos ao pântano do desespero, onde caímos. Então Flexível sentiu-se desencorajado e não quis aventurar-se mais longe. Saindo novamente no lado que dava para sua casa, ele despediu-se. Por mim, você pode ficar com um bom país. E voltou após obstinado. Eu prossegui sem ele. Boa Vontade. Ai, pobre homem. Será que a cidade celestial tinha para ele tão pouco valor que não achou que valesse a pena arriscar-se em algumas dificuldades para alcançá-la? Cristão. Certamente. E quando contar-lhe a verdade sobre mim mesmo, parecer-lhe-á não haver muita diferença entre ele e eu. É verdade que ele voltou para casa, mas eu também, persuadido pelos falsos argumentos de um tal senhor sábio segundo o mundo, desviei-me para andar no caminho da morte. Boa Vontade. Oh, você o encontrou? Ele o faria buscar inutilmente a comodidade carnal nas mãos do senhor Legalidade. Eles não valem nada, são 2 embusteiros. Mas você seguiu-lhe os conselhos? Cristão. Sim, tanto quanto me atrevi. Seguindo-lhe as instruções, fui procurar o senhor Legalidade e cheguei à alta montanha perto de sua casa, a qual temi cair sobre mim. Lá fui forçado a parar. Boa Vontade. Por sorte, você escapou de ser esmagado. Aquela montanha tem causado a morte de muitos peregrinos e ainda matará muito mais. Cristão. Realmente não sei o que me teria acontecido se Evangelista não me viesse ao encontro. Foi pela misericórdia de Deus que ele veio exatamente quando eu estava preocupado com a minha confusão. De outro modo, nunca teria chegado aqui. Mas agora, tal como sou, estou aqui, mais digno da morte que de estar conversando com você. Oh, que favor é para mim ser admitido dentro da porta do perdão. Boa Vontade. Não rejeitamos a ninguém que aqui chegue. Não importa o que tenham feito antes de vir, de maneira alguma os lançamos fora. E agora, meu bom peregrino, venha comigo um instante e mostrar-lhe-ei o caminho a seguir. Olhe acolá. Está vendo aquele caminho estreito? Aquela é a estrada que você deve pegar. Ela foi trilhada pelos patriarcas nos tempos antigos, pelos profetas e por Cristo e seus apóstolos, e é reta como uma linha. Cristão. Mas não há curvas ou voltas nas quais um viajante possa perder o rumo? Boa Vontade. Sim. Há muitas estradas que delas se ramificam, mas você pode distinguir o caminho certo do errado, porque o caminho certo é o único reto e estreito. Então, Cristão perguntou ao senhor Boa Vontade se ele se removeria das costas o fardo, pois ainda o carregava, e não encontrava meios de livrar-se dele sem ajuda. Boa Vontade aconselhou: contente-se em carregar o seu fardo um pouco mais, até chegar ao lugar da libertação. Lá, ele cairá de seus ombros por si só.
Cristão começou então a preparar-se para a jornada. Aí, Boa Vontade explicou: quando houver se afastado uma certa distância desta porta, chegará à casa do intérprete. Ele o receberá e lhe dará muitas informações valiosas. Dizendo adeus ao amigo, Cristão tomou seu caminho. Chegada à casa do intérprete. Caminhando por 1 hora aproximadamente, Cristão chegou a uma grande casa que, pensou ele, devia ser a casa do intérprete. Depois de haver batido várias vezes, uma voz perguntou de dentro: quem está aí? Cristão: sou um peregrino, que fui orientado por um amigo do bom homem desta casa a vir aqui pedir instruções. Desejo falar com o dono da casa. Imediatamente, o intérprete veio e perguntou-lhe o que desejava. Cristão: Senhor, meu nome é Cristão. Sou da cidade da destruição. Estou a caminho do Monte Sião. O bom homem da porta estreita informou-me que, se eu viesse aqui, o Senhor mostrar-me-ia coisas excelentes, indispensáveis à minha jornada. Intérprete: sim, de fato. Entre e mostrar-lhe-ei algo que será muito proveitoso. Ele deu ao peregrino um caloroso acolhimento e mandou que seu assistente o introduzisse em casa. O assistente convidou: siga-me, e guiou-o até um aposento particular, onde mandou que um servo abrisse a porta. Quando a porta foi aberta, Cristão viu a gravura de uma pessoa muito séria, com os olhos voltados para o céu. Ele tinha nas mãos o melhor dos livros, e a expressão da verdade achava-se sobre os seus lábios. O mundo estava atrás de suas costas, estava em pé, como que rogando aos homens, e uma coroa de ouro pairava sobre a sua cabeça. O intérprete ficou em silêncio. Cristão: o que significa isso? Intérprete: este homem é um dentre 1000. Ele pode dizer nas palavras dos apóstolos: ainda que tivesseis 10.000 instrutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. E meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Como você vê, ele tem os olhos levantados ao céu, o melhor dos livros nas mãos, e a lei da verdade escrita sobre os lábios, para mostrar o que o seu trabalho é conhecer e revelar aos pecadores as coisas ocultas. É por isso que ele roga aos homens, e você deve estar vendo o mundo atrás de suas costas, e uma coroa pairando sobre a sua cabeça. Isso revela-nos que, desdenhando e desprezando as coisas do presente por amor ao seu mestre, está seguro de receber glória como recompensa no mundo vindouro. Mostrei-lhe primeiro esta pintura, continuou o intérprete, porque ela é o retrato do único a quem o Senhor do lugar para onde você está indo autorizou a ser o seu guia em todos os lugares difíceis, pelos quais você tiver de passar em seu caminho. Por conseguinte, dê atenção ao que lhe mostrei, e lembre-se do que viu, para o caso de encontrar em sua jornada alguém que finja guiá-lo no caminho certo, mas que, na verdade, conduza à morte. Então, ele levou Cristão a um salão cheio de poeira. Depois de observarem por um instante, o intérprete chamou um homem para varrê-lo. Quando ele começou a varrer, o pó levantou e encheu todo o ambiente, de modo que Cristão quase ficou sufocado. Então, o intérprete ordenou a uma criada que estava perto: traga água e borrife o salão. Ela o fez. E assim o pó assentou, e varreu todo o salão, deixando-o limpo. Cristão: o que significa isso? Intérprete: este salão é o coração do homem que nunca foi santificado e limpo pela graça de Deus, através do Evangelho. O pó é o seu pecado original, e a corrupção que o maculou. O homem que começou a varrer primeiro é a lei. A criada que trouxe a água e completou o trabalho é o Evangelho. O homem, embora trabalhando com todo afinco, não pôde limpar a sala. Ele apenas agitou a poeira e deixou o ambiente ainda pior. Isso lhe mostra que a lei, por sua obra, em vez de limpar o pecado do coração,
apenas faz reviver, fazendo-o mostrar a sua força e aumentar a sua atividade na alma. Embora ela revele e proíba o pecado, não concede a vida e o poder de subjugá-lo. Assim, o homem não pode, por si mesmo, abandonar o seu pecado, sem primeiro receber a vida divina e o auxílio do alto. É por isso que a criada veio, borrifou a sala com água e limpou-a com toda facilidade, para mostrar-lhe que, quando o Evangelho de Cristo vem ao coração, com toda a sua doçura e graciosa influência, a nova vida entra, o pecado é vencido e derrotado, e a alma é limpa pela simples fé em Jesus. Consequentemente, o homem torna-se digno de habitar no reino da glória. Em seguida, o intérprete levou o cristão a uma pequena sala onde 2 crianças achavam-se sentadas, cada uma numa cadeira. O nome da mais velha era Paixão e o da outra, Paciência. Obviamente, Paixão não se mostrava totalmente contente, enquanto Paciência achava-se completamente quieta. Por que Paixão está tão desassossegada? Inquiriu o cristão. A governanta quer que elas esperem por suas melhores coisas até o próximo ano, explicou o intérprete. Mas Paixão quer todas as suas coisas agora, enquanto Paciência está disposta a esperar. Então alguém veio até Paixão e despejou-lhe aos pés um saco de preciosidades, que ela rapidamente ajuntou nos braços com grande alegria. Riu ruidosamente e caçoou de Paciência, mas logo perdeu tudo o que recebera, nada lhe restando além do saco vazio. Explique-me este assunto mais detalhadamente, pediu o cristão. Intérprete. Paixão representa os homens deste mundo. Paciência representa aqueles que são do mundo vindouro. Os homens deste mundo devem ter todas as suas recompensas nesta vida. Eles não podem esperar. O ditado, um pássaro na mão é melhor que 2 voando, tem para eles mais importância que todas as promessas da Bíblia. Porém, eles logo dão fim no que possuem, e no final da vida, nada lhes resta. Agora vejo que Paciência é mais sábia por várias razões, observou o cristão. Primeiro, ela espera pelas coisas melhores. Segundo, desfrutará da glória de sua recompensa, enquanto a outra nada terá além de trapos. Intérprete. Sim, e você ainda pode acrescentar isto. A glória do mundo vindouro nunca passará nem se desgastará, mas a glória deste mundo logo se vai. Por isso foi dito a um certo homem rico: recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Cristão. Então considero que é melhor não cobiçar as coisas deste mundo, mas esperar pelas boas coisas que virão. Intérprete. Você fala a verdade. As coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Contudo, as coisas presentes acham-se tão próximas de nosso apetite carnal e as coisas eternas tão longe de nossa alma que vemo-nos dispostos a ceder ao desejo carnal, em vez de esperar pela satisfação eterna. Assim ficamos presos às coisas do mundo e perdemos o nosso galardão futuro. Noutro lugar, havia um fogo queimando contra uma parede, e alguém continuamente jogava água sobre ele. Não obstante, o fogo ardia mais alto e mais quente. Qual o propósito disto? Indagou o cristão. Intérprete. Este fogo é a obra da graça de Deus no coração. Aquele jogando água é o diabo. Contudo, veja você, o fogo arde com mais brilho ainda. Demos a volta à parede e você verá por quê. No outro lado da parede havia uma pessoa despejando secretamente óleo sobre o fogo. Isso mostra por que é difícil para aquele que está sendo provado compreender como a graça de Deus é mantida na alma. Este é o modo pelo qual Cristo continua a suprir a graça na alma do crente, enquanto ele atravessa todas as chuvas geladas do mundo e as tentações do diabo. De lá, eles passaram a um lindo parque e chegaram a um imponente palácio, no topo do qual passeavam pessoas radiantes, vestidas de ouro. Aquela vista encheu o cristão de admiração. — Posso entrar? — pediu ele.
O intérprete conduziu-o à porta do palácio. À porta achava-se uma grande multidão. Todos estavam ansiosos por entrar, mas ninguém ousava fazê-lo. Com isso, Cristão entendeu que muitas das pessoas que desejam e pretendem entrar no reino do céu ficam de fora por causa do medo. A porta do palácio era guardada por fortes homens armados. Entre a multidão e a porta havia um registrador numa mesa, com um livro e uma caneta, para anotar os nomes de todos os que entrassem. Da multidão saiu um, chamado Coragem, e deu o nome a um homem sentado à mesa. Pôs então um capacete na cabeça, puxou uma espada e apressou-se para a porta. Ele foi agarrado pelos homens armados, mas não o puderam deter. Ele golpeou-os e cortou-os com tal ferocidade que caíram de costas e o deixaram entrar. De dentro e do alto do edifício vieram as palavras: "Entra, entra! Glória eterna, você ganhará!" Coragem entrou e foi vestido com um belo vestuário do palácio. Cristão sorriu, dizendo: "Acho que sei o significado disso." Afastando-se desta cena, entraram numa sala escura. Lá, Cristão viu um homem de feições sombrias, numa jaula de ferro. Seu nome era Desesperado. "O que houve com ele?" perguntou Cristão. "Deixarei que ele mesmo lhe conte", respondeu o intérprete. Desesperado: "Certamente não sou o que eu era." Cristão: "E o que você era?" Desesperado: "Já fui um cristão professo e feliz, tanto em meu modo de pensar como aos olhos dos outros. Achava que era digno da cidade celestial e esperava entrar naquele lugar com grande alegria." Cristão: "Entendo. Mas o que você é agora?" Desesperado: "Agora sou um homem sem esperança, rejeitado, abandonado, fechado nesta jaula de ferro de onde não há escape." Cristão: "Como você chegou nesta condição?" Desesperado: "Deixei de vigiar e de ser sóbrio. Permiti-me duvidar da palavra da vida e dei lugar à minha paixão. Pequei contra a luz da palavra e a bondade de Deus. Cedi aos argumentos de Satanás e ele apoderou-se de minha alma. Provoquei Deus à ira e ele deixou-me. Ofendi o Espírito e ele se foi. Endureci meu coração e agora não posso arrepender-me." Então, Cristão indagou ao intérprete: "Mas não há esperança para ele?" Intérprete: "Pergunte-lhe." Cristão: "Não há esperança de você escapar dessa jaula de desespero?" Desesperado: "Não, nenhuma." Cristão: "Por que não? O Filho do Bendito é compassivo e de eternas misericórdias." Desesperado: "Sim, mas rejeitei suas misericórdias. Crucifiquei-o mais uma vez e o expus à vergonha. Desprezei sua retidão. Odiei o seu domínio sobre mim. Ofendi o Espírito da graça. O seu sangue pelo qual eu fora comprado, reputei-o por profano. Assim, tranquei a mim mesmo fora de todas as promessas. E agora nada me resta, a não ser ameaças, pavorosas ameaças, medonhas ameaças de um julgamento certo, e uma ardente indignação que haverá de devorar-me como um adversário." Cristão: "Por que você fez tudo isso e colocou a si mesmo nesse estado?" Desesperado: "Pela concupiscência da carne, pelos prazeres e lucros deste mundo, no gozo do qual prometi a mim mesmo muito deleite. Mas agora, cada uma dessas coisas pica e ferroa como uma serpente. Oh, se tão somente eu pudesse me arrepender! Deus, porém, negou-me o arrependimento. Sinto que a sua palavra não me encoraja a crer. Ele trancou-me nesta jaula do meu próprio pecado e incredulidade, e nunca, nunca, nunca me porá livre. E nem poderão todos os homens do mundo libertar-me desta prisão. Oh, eternidade! Eternidade! Como haverei de enfrentar as misérias que serão minhas para sempre? Intérprete a Cristão: "Deixe que as palavras desse homem lhe sejam lembradas e lhe sirvam de constante cautela." Cristão: "Bem, isso é terrível."
Que Deus me ajude a vigiar e a ser sóbrio, e a orar para que evite o mal e a miséria dos que tomam esse caminho. Senhor, não é hora de eu seguir em minha jornada? Intérprete: espere até lhe mostrar mais uma coisa. Depois você poderá ir. O intérprete introduziu-o numa câmara, onde ele viu um homem levantar-se de uma cama e tremer muito enquanto se vestia. Por que este homem treme tanto? Quis saber Cristão. Intérprete: ele pode contar-lhe. Então, dirigindo-se ao Senhor, amante do mundo, o intérprete falou: conte a esse homem por que você treme e balança.